Muratório Podcast hoje está aqui numa sala anexa ao gabinete da doutora Jaqueline Rangel, a promotora de justiça no caso criminal. Ela acompanha muito de perto o processo do ex-vereador Sargento Joel, no caso de assassinato da Priscila, esposa do Sargento Joel. E como aconteceu aí vários episódios nos últimos dias, últimos tempos, envolvendo o nome do Sargento Joel relativamente à política municipal, eu achei por bem procurá-la para saber um pouco mais. Doutora, eu sei que o processo, o inquérito de Sargento Joel se encontra hoje no tribunal em recurso, é isso? Olá, Elias, queridos internautas, é um prazer estar aqui. Obrigada pela oportunidade de poder prestar esses esclarecimentos. As pessoas ficam bastante agitadas, com razão, né? Houve um pedido de todo sabido, no sentido de assumir, né, o cargo de vereador, o mandato de vereador. Em relação a isso, Elias, e a interface disso com o processo criminal que apura o homicídio da Priscila Della Paula, nós temos a dizer o seguinte: o processo criminal ele está em grau de recurso, então nós não temos ainda uma previsão de julgamento, a pronúncia, a decisão que submete o acusado ao tribunal do júri, ela está em uma fase recursal. Ela está sob apreciação do tribunal por um recurso interposto pela defesa. E aí esse recurso visa a retirar as qualificadoras, é o questionamento que a defesa faz nesse recurso. Então, nós estamos aguardando, por conta disso nós não temos uma previsão de julgamento. Enquanto isso, no processo do homicídio, segue o réu preso cautelarmente e agora, né, nós temos conhecimento desse pedido protocolizado lá na Câmara dos Vereadores, perante a presidência da Câmara, e o que nós temos a dizer é que, assim, não há uma relação direta entre esse pedido e a situação do processo criminal do homicídio. Ou seja, em nada modifica a situação de ele ser solto por causa desse pedido. Vamos supor que a Câmara admita, ou a Justiça Eleitoral admita a assunção do cargo, né, do posto de vereador, por parte do ex-sargento Joel. Isso não quer dizer que ele vai ser solto no processo criminal do homicídio. Não tem uma relação. Essa é a questão que eu queria abordar com a senhora mais pormenorizadamente. Pressupõe-se que a Câmara Legislativa consulte o Ministério Público e sabemos que ele tem dois processos, o criminal e o civil, né, através do GAECO. Esse a senhora não responde, mas no processo criminal. Pressupõe-se que a Câmara consulte o Ministério Público sobre a probabilidade ou possibilidade, melhor palavra, dele ser relaxada essa prisão para que ele venha participar das reuniões toda segunda-feira. Qual que é a posição do Ministério Público em relação a esse possível pedido de relaxamento para que ele participe das reuniões? O Ministério Público se posicionará como vem se posicionando, no sentido da manutenção da prisão preventiva no processo do homicídio, porquanto precisamos garantir a ordem pública, a instrução do processo, e esse é o posicionamento que o Ministério Público vem esposando, e este fato novo em nada modificará o posicionamento ministerial. Nós vamos nos posicionar de forma contrária a qualquer tipo de flexibilização, seja no sentido da soltura, seja no sentido até da mera participação em sessões. O Ministério Público é de posição que isso não é cabível, tendo em vista o status no processo de preso cautelar.
Então, a cautelaridade da prisão, como o Ministério Público vem se posicionando, se mantém no processo do homicídio, e o Ministério Público, uma vez instado nos autos a se posicionar sobre essa situação, se manifestará como vem se manifestando, no sentido que não há possibilidade nem de soltura, nem de flexibilização para qualquer tipo de situação de comparecimento a sessões, seja até mesmo em meio virtual. Pois é, porque aí surge uma dúvida comigo e certamente o nosso internauta, né, também tem a mesma dúvida. Ele poderá alegar que tem possibilidade de acompanhar as reuniões da Câmara online e atuar de forma online. Agora aí surge então um questionamento. Ele tem essa regalia, ele teria, a justiça daria essa regalia para ele, para ter um celular ou um notebook, para dentro da prisão poder ter acesso direto à internet. E uma vez, se tiver esse acesso direto à internet, ele não vai ter para acessar outros canais além do da Câmara. Quer dizer, fica isso. Existe essa possibilidade dessa regalia dentro da prisão, doutora? O Ministério Público entende que não. O Ministério Público entende que isso não seria cabível, está fora do conjunto de atividades, né, que o preso cautelar pode desempenhar. Vamos dizer, o preso cautelar ele pode ser atendido pelo médico, ele pode ter acesso às suas visitas nos horários previstos no estabelecimento prisional, e esse tipo de atendimento é possível. O Ministério Público não vê como ele possa compatibilizar essa prisão com esse comparecimento, ainda que virtual. Então, mais uma vez, Elias, o Ministério Público se posicionará, caso isso seja demandado nos autos, né, porque nós nos pronunciaremos nos autos, nós consignaremos que não entendemos pertinente. Agora, isso dependerá da apreciação judicial, né? Sim, claro. Doutora, nós estamos gravando aqui no dia 31 de maio de 2023 e, vindo para cá, acabei de saber que ele protocolizou para uns, protocolizou para outros, mais um pedido de posse. Certamente ele deve ter, a sua defesa deve ter acrescentado documentos que faltou no outro pedido. Naturalmente, de novo, a Câmara provavelmente peça ao plenário que delibere, porque ele é o soberano, né? O presidente da Câmara não tem autoridade sozinho, mas também pode ser que, nesse pedido de hoje, o presidente da Câmara consulte o Ministério Público nas duas áreas, na área dos processos ou do processo do GAECO e na área do processo criminal. Então, a senhora afirma que, uma vez consultado o Ministério Público, através da senhora, o posicionamento é de não liberá-lo para as reuniões toda segunda-feira, ou também não autorizar esse acesso dele livre à internet lá para participar online. É isso? Exatamente. Nosso posicionamento será esse, porquanto entendemos que não é compatível com o status de preso processual, que é o status que ele ostenta na presente data. Ok, eu quero aproveitar a oportunidade porque, aliás, assim, a doutora não está recebendo o Elias aqui porque está folgada não, né, doutora? Trabalho é o que não falta, então não dá para eu perder essa oportunidade e saber, ou melhor, confirmar o processo do assassinato de Nayara por seu primo e tal, aquela manicure ali da Barra, também está no mesmo caminho, está na mesma fase, não tem novidade nesse processo? Não, ainda não temos novidades, não temos ainda um avançar do processo, estamos aguardando o retorno dos autos, não sabemos se a defesa irá recorrer para o STJ, já sabemos que houve um julgamento confirmatório da pronúncia no tribunal,
de Justiça aqui em BH, Minas, mas não sabemos se a defesa irá recorrer para o STJ, que seria uma outra instância. Aí estamos aguardando também, que também temos, Elias, essa vontade, o desejo, né, de que seja marcado o julgamento. Sabemos que a comunidade, que a sociedade muriaense espera esses 2 julgamentos, aguarda ansiosamente, e nós também compartilhamos desse sentimento, mas temos que aguardar a marcha procedimental e assim que tivermos alguma notícia, a gente vai comunicar. Só para a gente entender melhor, o internauta também, esse julgamento que já houve é o julgamento de que, sim, aconteceu o assassinato e sim, foi ele o autor? É esse, mais ou menos, não? Não é bem assim. É uma decisão processual que admite a acusação, mas não forma um juízo sobre a autoria propriamente. Sim. É diferente do caso do Joel. Por quê? O caso Joel versus Priscila, ele tem uma assunção de autoria. Sim. Uma assunção de autoria. Uma vez que ele se entregou. Isso, exatamente. Então, a decisão, né, a decisão que admite a acusação, ela faz o encaminhamento para o tribunal do júri, mas no caso do Joel já tem uma assunção de autoria e a defesa está recorrendo para decotar as qualificadoras. Nós estamos aguardando a apreciação que o tribunal fará sobre esse recurso da defesa. No caso da manicure, Nayara, ali da Barra, nós temos uma outra situação, nós não temos assunção de autoria. Então, a decisão daqui da Justiça de Muriaé, que pronunciou o acusado, ela o quê? Admitiu a acusação. Não quer dizer que há um juízo de autoria formado. Sim. Quem formará o juízo de autoria será o Conselho de Sentença, os jurados de Muriaé. Assim que, né, nós tivemos o julgamento, a questão da autoria vai ficar patenteada lá. Isso será apreciado no dia do julgamento. É um pouquinho diferente do caso da Priscila. Ficou muito bem explicado, eu creio que o nosso internauta também tem entendido. Eu quero me colocar mais uma vez à disposição e, né, agradecer aqui a gentileza da recepção do Muratório Podcast. A gente vem buscar, porque assim, a gente começa a ser cobrado. Elias, como é que tá? Aí a gente vem numa semana, não, essa semana não dá, a doutora está cheia de processo, tem audiências e tal, mas agora nos recebe. Muito obrigado, então, por essa gentileza. Muito obrigada. Eu peço desculpas de não ter podido atendê-lo na semana passada, realmente estava bem tumultuado, mas a gente está aqui para isso mesmo, para prestar os esclarecimentos e dar uma informação de qualidade, né, Elias? Eu sei que você se preocupa com isso e a gente agradece o trabalho que você faz pela comunidade. Muito obrigado. Porque não adianta a gente opinar. Por exemplo, no caso Nayara, a doutora explicou muito bem aqui, né? A gente pensa uma coisinha e não é isso exatamente, mas agora fica explicado. O Muratório Podcast fica por aqui nesta entrevista.